Vamos fazer um experimento mental. Imagine isso aqui, que há bilhões de anos havia uma civilização alienígena com uma tecnologia muito parecida com a da humanidade hoje. E nessa época ela tinha decidido que a vida é algo muito precioso e por isso ela deve ser espalhada pelo cosmos. Mas veja que essa ideia não é sobre simplesmente alguns indivíduos dessa civilização entrarem em uma nave e saírem por aí até encontrar outro planeta e colonizar ele. Esse não é um plano de expansão de uma civilização. Na realidade, esse plano seria da expansão da vida em si. Seria para pegar alguns seres microscópicos representados por esse cubinho aqui e atirar eles rumo a um novo mundo. E quando esses seres chegarem a esse novo planeta, e eles poderiam não só sobreviver aqui, mas florescer. Com o passar de milhares, milhões e bilhões de anos, essas criaturas iriam colonizar cada centímetro quadrado desse mundo. E mais importante, durante esse processo, a evolução iria tomar de conta. A evolução faria com que essas criaturas microscópicas do início se diversificassem em várias formas. A vida multicelular, as plantas e animais poderiam acabar surgindo e no meio delas uma espécie em particular poderia acabar se tornando muito inteligente. Ela poderia desenvolver linguagem, escrita e uma civilização. E sim, essa espécie poderia ser a nossa, humana, e esse mundo poderia ser a Terra. Isso quer dizer então que a chegada desses micróbios alienígenas seria a origem da vida na Terra? Essa hipótese é bem absurda. E ainda assim, digamos que essa tal hipotética civilização inicial, ela não criou a vida em si. Esses seres inteligentes do passado apenas espalharam a vida que já existia no seu próprio planeta natal. Então isso meio que não torna essa galera aqui os tais criadores da vida na Terra. Esses caras seriam realmente só os vetores da vida, queriam levá-la de um lugar para outro. Porém, existe um detalhe importante que iria justificar a criação de algo novo. Existe isso aqui, o vácuo do espaço. Porque pensa bem, se você faz parte de uma tal civilização que quer enviar os seus micróbios para outro planeta, então você teria que vencer o ambiente implacável do espaço que está entre um planeta e outro. Porque a verdade é a seguinte, o vácuo do espaço, no meio dessa trajetória, poderia apresentar um grande desafio, porque ele iria bombardear esses seres vivos de raios cósmicos. E além disso, não haveria também no vácuo do espaço comida ou água líquida e outros recursos. Isso tudo torna a vida por aqui basicamente impossível. Seria necessário uma proteção contra esses problemas. E, bom, se micro-organismos fossem naturalmente fazer essa viagem espacial sem a intervenção de um ser inteligente, seria preciso contar com muita sorte. Seria preciso que a superfície do planeta fosse acertada violentamente por um meteoro. E isso aqui fizesse com que um pedacinho do solo acabasse saindo e ganhasse uma grande aceleração. E esse pedacinho fosse rumo ao espaço. E aí, se a gente der um zoom aqui nesse pedacinho e deixar ele maior, e a gente ainda desse uma fatiada aqui para ver o seu interior, a gente poderia encontrar vida. E essa vida aqui estaria muito bem protegida dos raios cósmicos, que não iam conseguir penetrar tão fundo, não prejudicando esses micróbios. Tudo graças a uma espessa camada de material. E ao mesmo tempo, esses micróbios poderiam ter, quem sabe, um metabolismo muito lento, ou talvez até a capacidade de suspender o seu metabolismo, para que não acabem gastando todos os recursos aqui dentro, fazendo com que eles acabem morrendo de fome depois. E aí, depois de milhões de anos viajando, eles iriam aterrissar de forma violenta em outro planeta, e depois de tudo isso, ainda por cima teriam que ser viáveis para colonizar esse novo mundo. Porém, se uma espécie inteligente como essa dirigir esse processo todo, aí nós temos uma chance muito maior de sucesso de colonização de um novo mundo. Nesse caso, nós temos a panspermia dirigida. Na panspermia dirigida, uma civilização pode aumentar bastante as chances de sucesso de colonização com tecnologias que talvez não sejam nem sequer muito diferentes das que nós humanos temos hoje. Por exemplo, para levar de um planeta para outro, esses micro-organismos poderiam ser colocados dentro de um foguete.
E aí a própria estrutura do foguete poderia oferecer uma proteção contra os raios cósmicos. E claro que esses micróbios lá dentro poderiam estar em um ambiente refrigerado com seu metabolismo suspenso. Então mesmo no vácuo do espaço, esses seres poderiam sobreviver aos raios cósmicos e à falta de recursos até chegar ao seu destino. Mas ainda tem um problema. Mesmo os nossos foguetes mais potentes ainda são muito lentos. Isso acontece porque um foguete lá no espaço, para ele acelerar e ficar mais rápido, ele precisa de mais combustível. Porém, se ele precisa de mais combustível, significa que ele vai ter que ter um tanque maior, uma fuselagem maior e ele inteiro vai ter que ser maior e mais massivo. E foguetes maiores e mais massivos são mais difíceis de acelerar. Se tá mais difícil de acelerar, o que se faz? Se bota mais combustível. E aí se vai adicionando mais massa e dificulta ainda mais acelerar. E se a gente continuar essa brincadeira de colocar cada vez mais combustível e ter foguetes cada vez maiores, a gente vai chegar a um foguete de tamanho impraticável. É por isso que um foguete tradicional não pode ir tão rápido. Existe um limite físico prático e econômico para a velocidade dele. E olha, esse limite pode ser debatível, mas possivelmente está entre talvez algumas centenas de milhares de quilômetros por hora. E eu sei que isso parece rápido, mas é muito pouco em comparação com a velocidade da luz, porque se essa barra aqui representa a totalidade da velocidade da luz, a velocidade de um foguete ia ser uma fração tão pequena que ela ia representar apenas menos de 0,1% da velocidade total da luz. E isso aqui é quase nada. Com isso, se temos um sistema estelar aqui e um foguete partiu dele para chegar em estrelas mais próximas, iria ainda demorar dezenas de milhares de anos. E para chegar em estrelas mais distantes, em uma galáxia como a nossa, levariam centenas de milhões de anos. E alguns milhões para estrelas intermediárias. E bom, isso aqui, essa coisa mais intermediária, já é um tempo bem ridículo para um projeto de uma civilização. Pelo menos eu quero dizer que existe uma boa chance de, depois desses milhões de anos, quando o foguete encontrar o seu destino final, o projeto, quem sabe, talvez já tenha deixado de existir, ou porque o financiamento acabou, ou porque talvez a própria civilização acabou. Sei lá, ela se autodestruiu, por exemplo. Ah, mas aí você poderia dizer que isso também não importa, né? Porque essa missão de espalhar a vida pela galáxia, ela pode ser autônoma. Então, a princípio, essa civilização bastava apertar um botão lá no início da missão, e aí seria só deixa a vida me levar, ou deixar a vida ser levada. Mas assim, realmente, porque se isso for autônomo, esse foguete pode fazer tudo sozinho, e quando ele estiver lá perto lá do seu destino final, essa civilização aqui que começou tudo, pode, quem sabe, nem sequer existir mais. Essa galera não precisa fazer nenhuma intervenção no final da missão. Eles não precisam, mas deveriam. Idealmente, a civilização que lançaria esses micróbios até um novo mundo deveria continuar existindo, porque na fase final, quando o foguete estiver próximo do seu destino, deveria existir uma possibilidade de alguém aqui decidir apertar um botão de abortar a missão. E eu sei que isso parece uma ideia terrível. Afinal, por que alguém iria abortar uma missão de milhões de anos? Bom, porque talvez isso poderia salvar um planeta inteiro. Porque assim, a verdade é que a tecnologia não é exatamente perfeita. E há milhões de anos, quando uma civilização apontou seus telescópios para esse planeta e escolheu ele como destino para ser colonizado pela vida, não dava para saber tudo desse mundo. Pois é, apenas olhando essa distância toda, não dá para saber com 100% de certeza que esse planeta-alvo já fosse ou não previamente cheio de vida, representada aqui por esses cubinhos vermelhos. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia inicial era espalhar a vida para lugares onde não tem, e aí colonizar os planetas. Porém, há uma possibilidade de, sem querer, enviar vida para um lugar que, na verdade, já está cheio de vida. E aí, se isso fosse o caso, isso seria terrível, porque essa viagem de milhões de anos poderia não valer tanto a pena. Mas algo
pior poderia acontecer. Imagina se os micro-organismos enviados que chegassem até lá encontrassem outras formas de vida. E no final das contas, os intrusos acabassem sendo muito melhores que os nativos em sobreviver nesse mundo. Isso quer dizer que essas espécies introduzidas poderiam ganhar a competição por recursos em um nível que poderia fazer toda a vida original e única desse planeta ser extinta. Não, e ainda pior seria se esses tais micróbios introduzidos fossem capazes de infectar formas de vida complexa nativa e causar doenças e extingui-las. Uma espécie inteligente, nos seus estágios iniciais de desenvolvimento tecnológico, poderia também ser infectado por esses intrusos. E por causa disso, também podem acabar desaparecendo. A ideia inicial seria espalhar a vida pela galáxia e não destruí-la. Ainda mais se for vida inteligente. E tudo bem que você poderia até argumentar dizendo que não interessa isso. Tudo bem isso acontecer. Se antes da missão a gente tinha um planeta que estava cheio de vida, depois da missão você continuou com um planeta cheio de vida. É uma forma de vida diferente. E assim, realmente, a quantidade de planetas com vida não iria mudar. Mas a quantidade de planetas com vida única iria. Se a vida nesse planeta surgiu de forma independente, então existem mecanismos biológicos aqui que são únicos, que só existem nesse planeta. E mesmo que a vida tenha começado em outro lugar, e aí por panspermia natural acabou encontrando esse lugar, ainda assim a evolução fez com que esse mundo fosse colonizado por formas de vidas únicas que só existem aqui. Então se por causa da missão as espécies do novo mundo que só existem lá acabassem desaparecendo, então a biodiversidade total da galáxia iria diminuir. E digamos que esse é um cenário pior do que se nada fosse feito. Então, para que a missão de panspermia dirigida tenha um valor e uma justificativa muito maior, ela deve ter isso aqui, um botão de abortar missão. Isso faria toda a diferença, porque se uma civilização um dia olhou para um mundo e achou que não tinha vida aqui, e por causa disso enviou um foguete com micróbios até lá para colonizar esse lugar novo, mas quando ele estava bem perto, eles deram uma olhadinha melhor de novo, e viram que, na realidade, esse planeta estava cheio já de vida. Bom, nesse cenário, com um botão de abortar missão, eles poderiam decidir apertar isso e aí evitar uma catástrofe desse mundo distante e simplesmente decidir não colonizar nada. Puxa vida, muito legal. Mas nós temos um problema de tempo. Lembre-se que estamos falando de uma viagem espacial que demora milhões de anos. E aí, com o passar desse tempo todo, no final da missão, essa civilização aqui pode acabar desaparecendo. E aí, não vai ter ninguém para decidir ou não apertar esse botão. A única maneira de resolver isso seria se a viagem fosse mais rápida. Seria muito bom se ao invés de milhões e milhões de anos, essa viagem demorasse apenas alguns séculos. E tudo bem que alguns séculos ainda é muita coisa para um indivíduo, talvez. E quem sabe muita coisa pode acontecer com uma civilização durante esse tempo. Mas isso pode ser rápido o suficiente para que essa civilização bem aqui continue existindo. Pelo menos as chances são bem maiores. E para conseguir fazer uma viagem dessas tão rapidamente, nós temos que atingir velocidades que na prática são impossíveis de se conseguir com um foguete tradicional. Nesse caso, nós temos que pensar em um meio de transporte completamente diferente. Nós temos que pensar nisso aqui. E eu sei que isso aqui parece ficção científica, mas a realidade é que a humanidade já é capaz de fazer isso agora, ou pelo menos daqui a alguns pouquíssimos anos. Bom, mas o ponto é que isso aqui é conhecido como uma vela solar. Essencialmente, ela é como se fosse a vela de um barco aqui na Terra. Só que enquanto que a vela do barco boiando no mar é empurrada por partículas do vento que esbarram nela, a vela solar, por outro lado, é empurrada por fótons. Os fótons que vêm de uma estrela. E o problema aqui é que os fótons individuais dão um empurrão muito, mas muito pequenininho. É um empurrão muito, mas muito menor do que um barco recebe de uma partícula
de vento. E aí, para compensar isso, é necessário ter uma vela solar proporcionalmente muito maior em comparação com a sua carga, que é muito mais leve. Por isso que se a gente olha para uma vela solar, é a vela em si, e somente essa partezinha bem pequena aqui do meio é a carga, a parte mais importante. Pois é, e essa história toda de vela solar é estranha, mas tem um bom motivo para isso. Enquanto que um foguete precisa carregar todo o seu combustível para poder se locomover e aumentar sua velocidade, o que impulsiona uma vela solar, na verdade, é uma fonte externa de fótons. Essa fonte pode ser uma estrela ou até um laser bem potente que podemos fazer só para acertar essa vela. E graças a esses empurrões dos fótons, essa vela solar pode atingir velocidades muito maiores do que um foguete tradicional. Pelo fato dela não ter que carregar o seu próprio combustível, velas solares podem atingir velocidades de centenas de milhões de quilômetros por hora. Então, se a gente voltar para essa barra aqui representando a totalidade da velocidade da luz, podemos dizer que centenas de milhões de quilômetros por hora, então, podem representar uma fração significativa, como 50% ou mesmo 20%. Essa aqui é uma fração significativa da velocidade da luz, muito maior do que a fração de um foguete. Graças a isso, uma viagem para outros planetas, de outros sistemas estelares, talvez até um pouco distantes, que antes levariam milhões de anos, com velas solares, agora é uma questão de séculos. Com isso, daria para a gente fazer uma missão de panspermia dirigida curta o suficiente para que se torne possível que a civilização que lançou os micróbios possa continuar existindo no estágio final, no momento derradeiro em que vão ter a confirmação se o destino tem ou não vida, se devem ou não abortar a missão. Fantástico! Mas ainda assim existe um último problema a ser resolvido. Porque lembre-se que as velas solares, elas precisam ser muito leves. Tudo deve pesar apenas alguns poucos gramas. E a carga, idealmente, deve ter menos de 1 grama. Por isso que a carga, os micróbios, eles devem estar em uma cápsula não muito maior do que um pequeno comprimido. Ou seja, existe apenas uma fina camada de material entre a vida ali dentro e o exterior. Essa espessura simplesmente não é o suficiente para proteger contra os raios cósmicos. E aí, com isso, esses seres iriam acabar morrendo numa viagem de séculos, recebendo raios cósmicos praticamente sem nenhuma proteção. Isso é inevitável, a menos que essa vida tenha sido criada. Técnicas de engenharia genética poderiam modificar tanto um organismo unicelular que poderíamos dizer que ele é uma coisa nova, uma criação. Essa vida poderia ser criada com o único objetivo de ser resistente a raios cósmicos. E, além disso, poderiam ser capazes de entrar em um estado de metabolismo suspenso para não consumir recursos durante a viagem. Essa seria, então, uma criação feita para a panspermia dirigida. Isso quer dizer, então, uma coisa bizarra. Quer dizer que essa civilização criou vida, que foi lançada para um planeta, espero eu, sem vida. E lá esses micróbios colonizaram esse novo mundo. Então, no fim, essa galera criou vida nesse planeta. Então, se há bilhões de anos no passado, esse planeta-alvo tenha sido a Terra, então podemos dizer que a vida na Terra foi criada por essa civilização há muito tempo atrás. Eles, então, seriam os nossos criadores. Agora, sinceramente, quer dizer que isso de fato aconteceu? Absolutamente não. Essa é só apenas uma hipótese extremamente improvável, até que se prove o contrário. E ao contrário do que muita gente pensa, IAs não são mais inteligentes que seres humanos. Ainda. Agora, para saber quando que elas vão se tornar mais inteligentes do que nós, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!